No que acredito. Bertrand Russell. Apresentação. 50 anos após ler Bertrand Russell pela primeira vez, eu o li hoje e fiquei com sentimentos confusos. Em meados da década de 1950, o seu História da Filosofia Ocidental era um achado para estudantes adolescentes e entediados à morte com a Via Crucis da obtenção do certificado de conclusão dos estudos intermediários. Dava a todos nós as armas de que precisávamos para atormentar o capelão da escola quando ele tentava explicar a adolescentes agnósticos as 5 provas da existência de Deus de Tomás de Aquino. Porque não sou cristão era uma arma ainda mais valiosa contra a autoridade. A crença do diretor da minha escola de que os 4 casamentos de Russell depunham contra as suas visões sobre o sexo, Deus e guerra nuclear apenas confirmava a minha opinião de que, na sua maioria, aqueles que detêm a autoridade eram preconceituosos, ilógicos e não deveriam ser levados a sério. Não mudei inteiramente de opinião. Os 4 casamentos de Russell são irrelevantes quanto às suas ideias sobre o sexo, Deus e guerra nuclear. Hoje acredito que as suas dificuldades matrimoniais deveriam tê-lo tornado mais cauteloso quanto a fazer com que a conquista da felicidade pareça fácil, mas as suas ideias sobre o que é uma vida virtuosa ainda caem bem. Ao criticar opiniões de que não partilhava, ele mostrava que tinha muitos vícios, e sua prática contradizia-se com seu professado princípio de enfocar os pontos fortes de um oponente, e não os pontos fracos. Nesse sentido, ele é menos admirável do que John Stuart Mill. Por outro lado, Russell era, e é, muito mais divertido. Sobretudo, escrevia maravilhosamente bem, até mesmo os artigos que entregava para os jornais de William R. Hearst, a $50 cada, a fim de financiar Bacon Hill, a escola que ele e sua segunda mulher criaram. São não apenas inteligentes e espirituosos, mas também provocantes e instigantes. Se a Grã-Bretanha levasse a educação literária a sério, Russell deveria ser ensinado aos adolescentes como um ensaísta modelo. Durante a Primeira Guerra Mundial, Russell percebeu que tinha um talento extraordinário para fazer palestras ao público leigo em geral. Ele se opunha ferrenhamente à guerra e, como membro da Union for Democratic Control no início da guerra e posteriormente como figura-chave na No Conscription Fellowship, trabalhou sem cessar para pôr um fim imediato ao conflito armado, para persuadir os Estados Unidos a permanecer neutro e para proteger aqueles que conscienciosamente se opunham à guerra contra abuso na mão de tribunais, quando do julgamento de seus pedidos de dispensa, e também contra maus tratos na prisão e no exército, se eles lá acabassem. Essas atividades custaram-lhe suas palestras no Trinity College, em Cambridge, mas também lhe abriram um novo mundo. Além das incontáveis reuniões com o objetivo declarado de pôr um fim à guerra e salvar os dissidentes do recrutamento compulsório, ou conscrição, Russell deu uma série de palestras extremamente bem-sucedidas sobre os princípios da reconstrução social. Se ele tinha uma filosofia política, ela está contida no livrinho em que as palestras se transformaram. Muito do que é desprezado em No que acredito é bastante argumentado em Os Princípios da Reconstrução Social. 3 premissas cruciais merecem ser salientadas. A visão de Russell sobre o comportamento humano era enraizada na tradição empírica que propunha que o desejo é o motor de todas as ações e que o papel da razão é nos dizer como buscar aquilo que buscamos, e não aquilo que, de início, deveríamos perseguir. Ora, conforme me afirmou, lançando mão da agudeza com a qual Russell tanto se regozijava, a razão aí deveria ser escrava das paixões. Esse não era um argumento para defender a impulsividade. Russell acreditava que deveríamos pensar muito detidamente sobre aquilo a que nos propomos, e ele queria mais reflexão, e uma reflexão mais cientificamente orientada, sobre o que deveríamos fazer com as nossas vidas. Tratava-se de uma discussão para tentar entender o que de fato queremos. As ideias de Russell sobre a base dos nossos desejos iam mais além. Ele conhecia muito bem o trabalho de Rivers, o psiquiatra que tratou Siegfried Sassoon, e muitos outros, de traumas de guerra e que foi uma das primeiras pessoas na Inglaterra a compreender a importância de Freud. Rivers achava que Freud exagerava os próprios insights, mas não tinha dúvidas de que estamos muito mais à mercê de impulsos inconscientes do que gostamos de acreditar. Tampouco Russell tinha tal dúvida. Em especial,
Rousseau chegou perto de acreditar que os seres humanos são instintivamente impelidos à destruição, algo que o relato de Freud sobre o desejo de morte também sugere. Era tão óbvio para ele que a guerra entre Estados-nações era desnecessária e, portanto, algo profundamente estúpido que ele não conseguia acreditar em outra explicação que não uma paixão pela destruição e o desejo por parte dos combatentes de infligir sofrimento aos outros a qualquer preço, mesmo que o preço fosse o próprio sofrimento. Acreditar em algo tão nihilista, entretanto, faria do pacifismo de Rousseau algo muito fútil. Se estamos determinados a destruir a nós mesmos sem uma boa razão, a única questão interessante é quanto tempo demorará até que encontremos a tecnologia apta a nos varrer completamente da face da Terra. Rousseau estava sempre pronto para embates retóricos que representassem seus oponentes como imbuídos de uma paixão por cometer assassinatos e suicídios em massa, mas, nos seus momentos mais analíticos, ele propôs uma visão diferente e mais elaborada. Essa visão era a segunda premissa. Ele argumentava, em princípios, que há dois tipos de impulso. O impulso possessivo busca exclusiva propriedade sobre aquilo em que se concentra e nos leva a competir uns com os outros, ao passo que o impulso criativo nos leva a buscar coisas que podem ser possuídas por uma pessoa sem que isso prejudique a ninguém. Se cientistas alemães descobrem maravilhosos novos teoremas em física, isso não faz com que restem menos teoremas maravilhosos a serem descobertos pelos cientistas franceses e britânicos, ao passo que a tomada alemã do sudoeste da África deixa menos territórios para os franceses e os britânicos, isso para não falar dos habitantes nativos. Se a possessividade alia-se à glória nacional, e se a glória nacional é concebida como algo que requer a humilhação de outras nações, eis aí a receita para guerras intermináveis. Paz e felicidade só podem ser asseguradas por meio do estímulo dos instintos criativos e do desvio dos instintos possessivos para fins úteis ou, pelo menos, inofensivos. Em terceiro lugar, então, vem a ética que Rousseau pregava. Na condição de uma questão de lógica no sentido estrito, a ética de Rousseau nada deve às suas mais amplas ideias filosóficas. Trata-se de uma questão que ele se colocou incontáveis vezes. Estritamente falando, ele afirmava, não pode haver defesa filosófica de nenhuma moralidade específica. A filosofia diz respeito a questões nas quais a verdade está em jogo. O julgamento moral diz respeito à exortação, encorajamento, reprovação, a expressão de posicionamentos favoráveis ou hostis a qualquer que seja a ação ou traço de caráter que esteja sob discussão. Assassinato é mal não estabelece uma propriedade do assassinato. Filosofia moral não é filosofia. Trata-se de um modo dramático de colocar uma questão conhecida. Rousseau costumava oferecer análises sobre a lógica das necessidades morais que são indiscutivelmente filosóficas no sentido moderno. Entretanto, é fácil perceber o que motivava Rousseau. Por muito tempo ele afirmou que até mesmo os ramos mais abstratos da filosofia, incluindo a lógica e os fundamentos da matemática, preocupam-se em mostrar o mundo como ele é. A preocupação da moralidade é com aquilo que o mundo deveria ser, muito mais do que como ele é. Considerando-se tudo isso, a teoria ética de Rousseau não é tão surpreendente. Nossos impulsos em si não são nem bons nem maus, são fatos brutos. São bons e maus conforme auxiliam ou frustram outros impulsos, nossos ou de outras pessoas. Meu desejo de beber até cair é apenas um desejo, mas choca-se com o meu desejo de acordar sem ressaca, choca-se com o desejo do outro de transitar de modo seguro pelas estradas e ruas e com o desejo do meu empregador de ter um funcionário coerente trabalhando na recepção. Beber até cair é, no máximo, imprudente e, em algumas circunstâncias, nocivo. O desejo de ser útil e cooperativo, por outro lado, auxilia os outros a realizarem suas metas e não causará problemas aos meus outros desejos. Assim, dizemos que a benevolência, a obsequiosidade e a gentileza são boas. Nossos padrões do que é um comportamento prudente ou moralmente aceitável diz respeito à nossa assertiva do que Rousseau mais tarde chamou de compulsibilidade do desejo. Devemos cultivar desejos que auxiliem na satisfação de desejos e eliminar aqueles que os frustram. A conexão disso com as ideias de Rousseau sobre os instintos criativos e com seu ódio à guerra dificilmente precisaria ser explicada.
Tampouco precisa de explicação o fato de que expressar seus pensamentos sobre ética em termos de desejo e satisfação parece fornecer a base para uma teoria moral secular, naturalista e hedonista. Pode-se argumentar que, tivesse Rousseau sido mais consistente, teria oferecido isso de uma vez aos seus leitores. Na verdade, ele não foi. O que emergiu era algo secular e naturalista, mas não, em sua maior parte, uma defesa do hedonismo. De modo muito semelhante ao seu padrinho John Stuart Mill, Rousseau defendeu altos ideais que apenas frouxamente estão ligados à busca da felicidade no sentido comum. Coragem, por exemplo, o amor à verdade e uma preocupação não instrumentalista pela natureza. De maneira acertada ou não, Rousseau concordava com Mill que um Sócrates insatisfeito é um homem melhor do que um tolo satisfeito. No que acredito defende a busca desinteressada da verdade como elemento de uma vida virtuosa, e a queixa mais passional de Rousseau quanto à religião é que ela é uma resposta covarde ao vazio do universo. No que acredito foi inicialmente publicado em uma série de livros muito curtos, os editores os chamavam de panfletos, intitulados Today and Tomorrow, Hoje e Amanhã. Eram livrinhos sobre assuntos variados, o futuro das mulheres, guerra, população, ciência, máquinas, moral, teatro, poesia, arte, música, sexo etc. Dora Rousseau escreveu Hipatia para defender a liberação das mulheres, e Rousseau escreveu 2 panfletos para a série, dos quais no que acredito foi o segundo. Dédalus, de Aldane, havia oferecido uma visão otimista do que a ciência faria pela humanidade no futuro. Rousseau replicou com o Icarus, para mostrar que o filho de Dédalo aprendeu a voar, mas não a voar de um modo inteligente, já que a ciência enquanto fruto da inquirição racional do mundo poderia apenas nos dizer como atingir nossos objetivos. Era de se esperar que o mais impressionante resultado do avanço científico seria transformar a guerra em um massacre de proporções globais. Se evitássemos tal destino, nós nos veríamos ou entediados à morte, na medida em que a burocracia em larga escala tomou as rédeas do mundo, ou seríamos transformados nas dóceis criaturas imaginadas no admirável mundo novo de Huxley, livro provavelmente inspirado pelo Icarus de Rousseau, geneticamente programadas para desempenhar nossos papéis sociais e alimentadas com drogas que conseguiriam realizar qualquer coisa que a eugenia já não o tivesse. Tendo em vista que Rousseau foi um dos fundadores da campanha pelo desarmamento nuclear e um pensador que muito escreveu sobre os horrores da guerra nuclear, é fácil esquecer que seus medos quanto ao futuro da humanidade não foram primeiramente suscitados pelas armas nucleares, mas pelos armamentos industrializados da Primeira Guerra Mundial e, depois, pelo advento de bombardeiros de longo alcance nos anos 1930. Icarus era mordaz na sua espirituosidade, selvagemente injusto na sua caracterização de quase todos os detentores de poder como seres nocivos e inescrupulosos e profundamente pessimista quanto às perspectivas da raça humana. Não pela última vez Rousseau expressa a opinião de que poderia ser bom que a humanidade exterminasse a si mesma, já que ela fez da existência tamanha confusão. No que acredito tinha franca intenção de equilibrar a balança. É tão lúcido e tão divertido que explicar o seu conteúdo a um leitor prestes a ter o prazer de ler Rousseau parece tolo. O que pode ser útil é falar um pouco sobre a postura característica de Rousseau sobre questões religiosas e sobre a decididamente otimista conclusão de No que acredito, na qual as possibilidades produtivas, e não as possibilidades destrutivas da ciência, são apontadas como anteparo à desesperança de Icarus. Há 2 tipos de ateus. Rousseau se dizia um agnóstico, indicando que não era impossível que houvesse algum tipo de Deus, mas que ele tinha certeza de que Deus não existia. A posição do primeiro tipo de ateu por vezes pode ser parafraseada por Deus não existe, e eu odeio, ele ou ela queriam que houvesse um Deus para ter alguém a quem se queixar sobre o absurdo do universo. Leonard Woolf uma vez observou que gostaria de questionar Deus sobre os desígnios do sistema digestivo humano, cujo encanamento parece especialmente ineficaz. O segundo tipo de ateu é mais entediado do que indignado. Ele ou ela não conseguem ver o propósito de inventar histórias sobre deuses, espíritos ou seja quais forem as entidades sobrenaturais. Nada acrescentam à nossa compreensão do mundo.
trazem consigo um entrave intelectual e dão margem à perseguição mútua quando na verdade a incoerência e a violência da nossa espécie não precisam de estímulo. Uma pessoa pode ser dos dois tipos, mas é retoricamente canhestro ser ambos ao mesmo tempo. Rousseau era tantas vezes o primeiro tipo de ateu quanto o segundo, mas no que acredito é na maior parte escrito a partir do segundo ponto de vista. Mesmo assim, é o primeiro tipo de ateísmo que fornece grande parte da força emocional deste ensaio. Até os que não entendem por que alguém se importaria em inventar histórias inacreditáveis sobre a origem do universo e sobre como devemos nos comportar provavelmente nada vão dizer sobre o assunto, indo dedicar-se a outras questões. Rousseau dificilmente perdia uma oportunidade de falar em termos pouco agradáveis sobre os devotos, e foi retribuído na mesma moeda. A explicação óbvia é que Rousseau estava pelo menos parcialmente convencido de que a existência humana era uma coisa horrível. A vida poderia ter sido maravilhosa, mas não era na maior parte das vezes. Era portanto intolerável pensar que algum ser pudesse deliberadamente ter criado um mundo em que sofremos ansiedade constante, morremos de doenças dolorosas, quando não morremos em decorrência de alguma violência, e sofremos muito mais dores agudas de desilusão amorosa e decepção do que os prazeres do amor e a realização de ambições podem justificar. Se houvesse um Deus, ele, ou ela, aquilo ou eles, deveria ser julgado por crimes contra a humanidade. Os devotos são culpados por incentivar o mal, ou porque também são covardes demais para encarar o fato de que Deus é um criminoso ou porque têm uma noção perversa de moralidade e realmente acreditam na força corretora do poder. O ateísmo de no que acredito é dos menos inflamados do segundo tipo. O que há para ser conhecido sobre o mundo é aquilo que a ciência revela, e não há nenhuma razão boa o suficiente para supor que sejamos imortais ou que algum fantasmático relojoeiro esteja por trás da maquinaria do universo. Ainda assim, algumas queixas agudas dizem respeito ao papel da religião na ética e na política. Rousseau aproveita a oportunidade para denunciar os religiosos por defenderem o controle de natalidade por meio da guerra e da fome enquanto tentam proibir o controle de natalidade por meio de contracepção, conforme advogado por Margaret Sanger e outros, na época. Rousseau, claro, deliciava-se em enraivecer os devotos com argumentos como esse. Muitos dos seus leitores deploram suas frequentes injustiças, mas há uma questão séria por trás de suas táticas retóricas. É a seguinte: muitos religiosos, cristãos em particular, dão especial atenção a questões de conduta sexual, em vez de se perguntarem sobre o que permitiria às pessoas viverem razoavelmente felizes, criar um número suficiente, mas não demasiado, de crianças saudáveis, felizes e decentemente educadas. Os cristãos, na visão de Rousseau, gastam seu tempo dificultando, e não facilitando, que se pense sobre tais coisas com calma. Vendo os opositores ao aborto nos Estados Unidos quase 80 anos depois, é fácil simpatizar com Rousseau. Os crentes em Deus tiraram sua desforra sobre Rousseau em 1940, quando uma corte de Nova York se opôs à sua indicação para lecionar no City College devido à acusação de que ele ensinava imoralidades. No que acredito era parte das provas de que os seus inimigos lançaram mão. Pelo menos uma das objeções de Rousseau às moralidades de embasamento religioso se aplicaria para além dessas moralidades. Rousseau era hostil a toda forma de ética que fosse baseada em regras. Acertadamente ele pensava que a moralidade desempenha um papel pequeno na existência. Ninguém observa as regras sobre dever paterno quando cuida de uma criança doente. Por exemplo, a pessoa é motivada, ou não, por amor, e em nenhum dos casos a moralidade desempenha qualquer papel. Se as pessoas faltam a afeição necessária para uma situação, não é possível forçá-las a tê-la por meio de lições de moral, e, se sentem tal afeição, a baliza da moral é redundante. Rousseau era especialmente hostil ao pensamento de que a moralidade consiste em regras ditadas por alguma autoridade, seja ela Deus ou um superego. Regras são inflexíveis, e, se havia alguma coisa de que Rousseau tinha certeza, era que um pensamento inteligente sobre a nossa conduta deve ter uma flexibilidade que corresponde à mutabilidade dos acontecimentos. Finalmente, então, o papel da ciência em tudo isso. Em No que acredito, Rousseau afirmou categoricamente que não devemos respeitar a natureza,
mas aprender como a natureza trabalha de modo a direcionar os seus poderes para fins humanos úteis. Há duas coisas a serem ditas quanto a isso. Primeiro, conforme vimos, Rousseau tinha dois corações quando se tratava de avaliar se a humanidade tinha o bom senso de usar a ciência para fins benéficos e não para fins nocivos. A tendência em Caruso é persistir na probabilidade de que podemos usar a ciência de forma errada, mas em no que acredita para exortar-nos a usá-la para fins positivos. Em segundo lugar, Rousseau apoia-se demais no contraste entre, de um lado, a religião e a moralidade concebidas como regras inflexíveis sem qualquer base racional ou que gratificam o apetite humano de crueldade, e, de outro lado, a ciência concebida como a gradual compreensão do que causa o que no outro. O que ele quer é incentivar a atitude científica. Ele nem sempre quis dizer aos seus leitores para não respeitar a natureza. 40 anos mais tarde ele comentou amargamente sobre a ânsia da humanidade por desafiar os céus ao colocar em órbita satélites que lançariam ogivas nucleares no inimigo e acusou o pragmático americano John Dewey de impiedade ao sugerir que a natureza estava de alguma forma imbuída de qualidades humanas. Não se trata aqui de uma simples contradição. Em momento algum Rousseau pensou que a natureza fornecia um padrão moral ou que era, ela própria, fonte de normas para a nossa conduta. Quando ele denuncia a respeito e no que acredito é disso que ele está falando. Ao mesmo tempo, ele sempre achou o vasto vazio do universo profundamente comovente, aterrorizante e consolador também. Essa emoção fez com que muitos leitores decidissem que Rousseau era, apesar de tudo, um pensador exibicionalmente religioso. Nesse caso, ele era um dos muitos pensadores religiosos que julgaram todas as religiões atuais repulsivamente inadequadas aos sentimentos que se propõem a expressar. Alain Rian, 2003.